E aí, galera, beleza? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. E hoje a gente vai continuar o livro que mudou a história. Essa pericope é muito rápida. É só o comecinho do livro de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. É bem curta. Seja bem-vindo, Cid! Forte abraço pra você, pra família toda. Em nome de Jesus, o pequeno já deve estar grandão, né? Meu pai. E vamos lá, vamos começar essa perícope aqui. É bem tranquila. É justamente, só dando um contexto aqui, Jesus ele tinha há poucos segundos, vou até tirar essa música aqui, Jesus há poucos segundos, ele, um pouquinho antes, ele tinha acabado de brigar com os fariseus, com os mestres da lei, e aí os fariseus, os mestres da lei, eles mandaram alguns guardas para poder ir prender Jesus, para ir prender Jesus. Forte abraço aí para ele, para você também, em nome de Jesus, irmão. E aí ele mandou alguns guardas para poder prender Jesus. E aí a ideia toda foi o seguinte: esses guardas chegaram para os mestres da lei, voltaram e falaram assim: olha, a gente nunca viu alguém falar com tanta autoridade como ele fala. E aí os caras falaram: caramba, vocês também acabaram caindo no conto dele, digamos assim. E isso é muito interessante porque é o seguinte: Jesus, ele literalmente ele estava falando de algo que ele vivia. Ele não falava como os mestres da lei. Ele não falava como os fariseus. Ele não falava como os escribas. Ele falava com alguém que viveu aquilo. Então, a autoridade que ele tinha era uma autoridade de vivência daquilo. E justamente os guardas, eles eram guardas que estavam trabalhando para o templo. Então, eles conheciam bem os fariseus. Eles sabiam que, na vista das pessoas, eles viviam daquela maneira. Mas por trás, eles faziam outras coisas. Ele sabia bem que toda a história que eles tinham, que eles contavam a respeito do evangelho, quer dizer que na realidade nem era evangelho na época, ainda era restrito aos judeus, ele sabia que aquilo ali só funcionava, mas com outras intenções. Alguns faziam aquilo para poder arrecadar, outros faziam aquilo para poder ter mais poder, outros faziam aquilo para poder ter uma vida boa. Cada um tinha um propósito diferente a respeito disso. Mas eles viam em Jesus algo diferente do que era proposto. Então assim, eles entenderam, poxa, realmente Jesus é diferente do que essa galera aí, do que, né, os nossos chefes, digamos assim, do que eles fazem. Então realmente talvez esse caminho aí desse cara, talvez não esteja muito errado não, talvez tenha alguma coisa certa aí. E aí nesse contexto, Jesus ele sai dali, desse meio dessa briga, e ele já vai para outro lugar. E aí começa o capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte da Galileia, ou o Monte das Oliveiras. Esse versículo é muito interessante porque é o seguinte: Abraão, em Gênesis capítulo 22, versículo 2, diz assim: e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até Moriá, e oferece ali um holocausto sobre as montanhas que eu lhe darei. O que acontece? Deus, ele no caso cobrou de Abraão o filho, Isaque. Não é porque Deus é mau, não tem nada a ver com isso. É porque justamente naquela época a cultura era uma cultura, né, infelizmente, que matava crianças, que aprovava isso aí. Então todos os vizinhos de Israel, os filisteus, os amorreus, os jebuseus, toda aquela região toda, eles literalmente cobravam culto de oferecer seus filhos. E esses cultos de oferecer seus filhos era muito comum. As pessoas faziam isso, sacrificavam seus filhos como forma de agradar os deuses ali daquele momento. E aí o que acontece? Por causa disso, Deus ele pediu também a Abraão que viesse a dar os seus filhos, seu filho Isaque. Mas com a intenção de mostrar a Abraão, entenda, aprenda, presta atenção. Eu não sou um Deus como os outros. Eu sou o Deus soberano. Eu sou o soberano. Todos esses deuses que existem hoje já não vão mais existir, assim que essas culturas deixarem de existir. Mas eu jamais vou deixar de existir, porque eu fiz os céus, a terra e tudo que há. Então assim, você vai me oferecer o filho que eu te prometi, que é Isaque, o filho da promessa. Mas aí que tá, esse filho Isaque, filho da promessa, ele não vai morrer, sabe por quê? Porque eu sou soberano. E Abraão, ele tinha esse entendimento, ele sabia que Deus ia fazer algo extraordinário, tanto que quando ele fala com o pessoal ali que foi com ele, ele falou assim: olha, vocês vão ficar aqui,
Mas eu e o menino, nós vamos subir. E nós vamos voltar. Então ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia o que estava acontecendo ali. Mas ele sabia que ele ia cumprir aquilo que Deus queria. Mas que ele ia ter o filho dele de volta. Por quê? Eles iam voltar para ali. Por quê? Porque ele entendia que Deus é soberano. Então, pelo fato dele entender a soberania de Deus, ele tinha um pleno entendimento que algo extraordinário ia acontecer. Agora presta atenção nisso. Sobre uma das montanhas eu te direi. Oferece ali um holocausto, sobre uma montanha eu te direi. Você percebe? Ele estava em um nível, daí Deus mandou ele ir para outro nível e ficar lá. Porque lá ele conheceu a Deus, lá ele conversou com Deus. Abraão, apesar de ser chamado de amigo de Deus, ele conversou com Deus poucas vezes. Ele não foi como Moisés. Moisés trocava ideia com Deus, assim como um amigo troca ideia com o outro, face a face, o tempo todo ali, todos os dias. Abraão não, Abraão conversou com Deus do que umas 7 vezes. Vamos continuar. Inclusive, cadê? Aqui. Êxodo, capítulo 19, versículo 3. Aqui nós já começamos a falar de Moisés. E Moisés subiu a Deus. Moisés subiu ao monte. E o Senhor chamou do monte, dizendo: assim dirá a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Seja bem-vindo, Yannis, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, meu bebê, em nome de Jesus. O que acontece? Deus ele deixa muito claro. Moisés ele estava em um nível, daí Deus puxou ele para outro nível. Literalmente, o Senhor ele trouxe Moisés para um nível que ele não estava. Tirou do meio da multidão, tirou do meio daquele povo, tirou do meio daquela galera toda e levou Moisés para outro nível. Assim como ele fez com Abraão. Ele tirou Abraão de um lugar e levou para o outro. Tirou do meio da galera, digamos assim, e levou para um lugar mais reservado. Deus ele gosta de conversar. Agora, a multidão acaba ofuscando um pouco o que Deus tem a dizer. Se a gente não parar, não descansar, não refletir, não de fato fazer o que está acontecendo, a gente até se perde no meio desse mundo. Aqui é como se fosse uma grande... muitas ondas para poder ofuscar nossa fé. E é isso que justamente Satanás quer. Ele não quer que a gente passe a crer nele, mas ele quer simplesmente que a gente venha se entreter com essas coisas. E se a gente se entreter com essas coisas desse mundo, dessa terra, o negócio fica apertado, porque a gente vai esquecer de quem Deus é. E aí por isso que Deus tirou Moisés de onde ele estava e levou ali para o monte. Vamos continuar. Elias, 1 Reis, capítulo 18, versículo 42. Muita gente acha, só abrindo um parêntese aqui, muita gente acha que o maior da antiga aliança foi Abraão, por ser chamado amigo de Deus, ou foi Elias por ter feito o fogo cair do céu, ou foi Noé que simplesmente salvou a terra dentro daquele barco sendo usado por Deus. Mas na minha humilde opinião, o maior foi Moisés, porque ele viu a Deus, viu as costas do Senhor e sua intimidade. Ninguém vê as costas de alguém que, no caso, não está perto, né? E Moisés ele conversava com Deus dia a dia. Agora como é que pode? Moisés conversava com Deus dia a dia, ele via Deus como se falava com um amigo face a face. E daí ele fala assim: Senhor, eu quero te ver. E aí o Senhor responde: olha, ninguém pode me ver, porque quem me vê vai embora, vai para outra dimensão. E ele fala: poxa, mas eu quero te ver. E aí o Senhor vai lá e dá uma bênção para ele: olha, você quer me ver? Você vai me ver. Existe ali na montanha, no monte, ali existe uma rocha, e você vai ficar no meio dessa rocha. E aí quando eu passar, você vai ficar atrás. Quando eu passar, você vai poder me olhar. Olha que coisa fantástica. Ninguém nunca viu as costas de Deus, mas Moisés viu. Agora, ele viu como? Ele viu quando ele estava lá no monte, atrás da rocha que ele próprio tinha colocado. E lá na frente, Jesus fala: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Então assim, Cristo ele deixa muito claro que ele é a rocha da nossa fé, a rocha da nossa salvação. O apóstolo Paulo ele diz que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Então assim,
por mais que Abraão tenha sido maior, por mais que Noé tenha sido maior, por mais que Elias tenha sido muito grande, mas de fato, aquele que Deus mais trocou ideia, digamos assim, foi Moisés. E você vê como Deus ele é interessante, né? Moisés, no começo, quando ele é levantado por Deus, ele fala assim, poxa, assim, eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer, mas assim, eu não sei falar, eu não consigo falar, eu não tenho capacidade de falar. E aí Deus fala com ele assim, olha, eu tô contigo, bota tua mão na roupa e tira, tá com lepra. Pronto, bota de novo, tira, tá limpa. Pronto, agora pega teu cajado e joga no chão. Fez uma cobra, agora pega o cabo do cajado, tá o cajado de novo. Tá vendo? Eu tô contigo. Então, isso é interessante. Só que tudo isso aconteceu no monte, no secreto, no íntimo. Eu não quero muito entrar nessa questão, porque quem fala a respeito do secreto, do íntimo, do santo lugar é Cristo. Mas assim, só dando spoiler aqui, Cristo, ele nos chama para entrar no íntimo do Pai, para estarmos com o Senhor, para, como Jesus fala, chega em casa, fecha a porta do teu quarto e fala com o Pai que está em secreto, e lá ele vai te ouvir, e lá ele vai conversar contigo, lá você vai se encontrar com ele. Às vezes a gente esquece da necessidade de conversar com o Senhor. E não é tipo assim, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tudo que há. Claro, funciona. Só que assim, nós não somos mais filhos, né? Nós não somos mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas ele nos chama para sermos filhos e filhos adotados em Cristo. E com os mesmos direitos de Cristo. Então assim, Cristo, ele saía do meio da multidão para ir conversar com o Pai. Para justamente nos ensinar, seja bem-vindo, senhor Vitor! Para justamente nos ensinar o que devemos fazer e como devemos ser. Justamente esse propósito em sair do meio da multidão e ficar com o Pai. É porque ali ele está nos aperfeiçoando. Vamos continuar, vamos para Elias aqui. Elias, capítulo 1 Reis, capítulo 18, versículo 42. Então Acabe era rei de Israel, inclusive foi um péssimo rei. Rei esse que fez muitas coisas péssimas. E talvez pior que ele tenha sido sua esposa que o conduziu para um caminho tão ruim. E ele, por ser rei, se deixou ser conduzido. Mas enfim, Acabe foi péssimo e existe uma grande ligação interessante entre Elias e João Batista. Depois, se Deus quiser, a gente pode até fazer um vídeo a respeito disso. Mas assim, é muito interessante como Deus ele mostra que existe padrões, digamos assim, não é que são padrões, mas existem espíritos que trabalham em determinadas áreas com um propósito bem definido. E esses espíritos continuam a atuar e é necessário que tais coisas aconteçam para que a lei do Senhor seja cumprida em tudo. Mas o que eu digo é o seguinte, não saia da lei do Senhor, porque se em algum momento a gente sair, a condenação vem, e vem forte. Pelo menos se a gente for eleito. Se a gente não for, tudo bem. Quanto mais a gente sai, melhor. Mais de alguma maneira a gente consegue, nesse curto espaço de tempo, nessa curta vida, as coisas que esse mundo tem. Enfim, não vamos entrar nisso aí não, mas vamos focar aqui. Então Acabe subiu a comer e a beber. E Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre seus joelhos. Olha que coisa interessante. Elias ele conheceu o Senhor. Nesse período aqui foi um período bem complicado, digamos assim, porque Elias ele estava se sentindo abandonado por Deus. Ele tinha acabado de ter uma experiência absurda com o Senhor. O fogo caiu e o fogo tirou a água e foi toda aquela bênção. E depois ele foi lá e mandou os profetas de Baal para outra dimensão. Foi algo extraordinário sobre Israel e fez com que o povo viesse a muitos ver e entender que Deus ali se fazia presente. Não no meio dos ídolos, não no meio dos pagãos, não no meio
da iniquidade do povo, mas sim no meio da lei do Senhor, que a lei do Senhor ainda se fazia presente, que Deus não esqueceu da nação de Israel. Só que depois disso aí, Elias não teve medo de homem, não teve medo de rei, não teve medo ali de Satanás ou de suas astúcias, mas Elias ficou com medo de Jezabel, a esposa do rei. Isso fez com que ele viesse a ter sérios problemas e fosse para a montanha e, enfim, foi muito complicado aquele período. Mas olha, ele foi para as montanhas, ele foi para o lugar certo, foi para o íntimo, foi para o secreto, foi para o íntimo lugar onde ele poderia se encontrar com o Senhor. Isso é fantástico. Ele sabia onde buscar. Vamos continuar. Davi. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18 e 19, diz assim: E Gade veio a Davi naquele mesmo dia e disse-lhe: Sobe, levanta-se ao Senhor um altar à eira de Araúna, o Jabuseu. E Davi subiu ao monte, conforme a palavra de Gade, como o Senhor tinha lhe ordenado. Percebe? Deus ele segue esse padrão de levantar as pessoas ou levar as pessoas para o monte. Não é porque no monte, digamos assim, Deus está ali no monte. Não, não é isso. É porque no monte tem poucas pessoas. Quem é doido de subir no monte? O que é que tem lá em cima? Não tem nada. Pelo contrário, é um lugar difícil de subir, é um lugar difícil de ficar. É um lugar que, por muitas vezes, tem perigos em chegar até ali. Mas aí que tá. É um lugar onde não tem pessoas. É um lugar onde Deus ele pode vir trocar ideia com você, você trocar ideia com ele, vocês serem um. Naquela época, as pessoas não tinham muita condição. As pessoas, muitas delas ali que viviam em Israel, viviam em tendas. Claro que o rei Salomão, o rei Davi não, ele já tinha ali uma fortaleza ali, mas em Hebron. Mas uma grande parte da população não tinha. Então assim, como é que a pessoa dentro de uma cabana ela vai conseguir conversar com Deus sem que os outros escutem, por exemplo? Então Deus ele sempre deixava claro isso: olha, vai pro monte, fica lá comigo, ali eu vou te encontrar. Lembra como foi lá no jardim? Então, é isso que eu quero contigo. Eu quero voltar a esse relacionamento com você. Eu quero que, assim como Adão ficava me esperando ali na virada do dia, poxa, daqui a pouco vai dar horário, ai. Daqui a pouco vai dar horário, o pai tá chegando. Fica quieto, Ô ovelha, fica quieta. Ô leão, acabou, já deu seu turno já. O Senhor tá vindo. O rei dos reis tá vindo. Estrela, aparece aí, estrela, pra ficar bonito aí o céu. Ó, a estrela apareceu, pronto. Tá chegando. Até os peixes, fica quieto para não. O Senhor tá vindo, o rei dos reis tá vindo. E todo mundo, ó, reverência, se curvem ao Senhor que ele tá chegando. Olá, ó. Ih, tá falando o quê? Na hora. Era todo dia. Era parceria, era amizade, era companheirismo. Era um pai com um filho trocando ideia. Não era tipo assim, uma coisa distante, mas era algo perto. E Deus ele quer isso de nós. Ele não quer que nosso relacionamento com ele seja algo distante, no sentido de ser longe e tal, da gente ter intermediário, da gente ter pessoas pessoas que estão entre nós e Deus. Não. Deus ele quer a nossa intimidade com ele. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim, ó: entrai, pois, com ousadia no Santo dos Santos, porque o nosso sumo sacerdote lá já está. E ele justamente oferece sacrifício por nós o tempo inteiro. De maneira que nós não somos mais distantes, não somos mais longe, não somos mais filhos da ira, mas agora nós somos filhos de Deus, cidadão do céu. Então a nossa vivência era aqui, e Cristo nos coloca cá em cima com ele. Vamos continuar. O próprio Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Tá vendo? O próprio Jesus subiu ao monte. O próprio Jesus foi lá para o monte, e chegou lá e ficou lá, e lá ele ensinou aos seus discípulos. Você vê esse padrão? O Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele levantou os seus para ir para o monte. E lá ele trocar ideia, lá ele conversar, lá ele mostrar a sua lei para cada um deles, que Deus levou para o monte.
E aí Jesus ele fala a mesma coisa. Jesus subiu ao monte e chegou lá e começou a ensinar seus discípulos. Olha que coisa fantástica, né? Não é porque o monte, voltando, né? Não é porque o monte é sagrado, não é porque o monte é um local fundamental. Não tem nada a ver. É porque no monte não vai ter gente para encher o saco. No monte é um local quieto. No monte é um local que quem chega lá ou quem vai para lá tem um propósito muito bem definido. E não é necessariamente conversar, né, com outras pessoas, mas é ter intimidade com o Senhor. E hoje nós temos um monte, né? Hoje, entra em casa, fecha a porta. Entra no seu quarto, fecha a porta, pronto, ali tá o seu monte. Tá ótimo. Ali Deus vai conversar contigo. Vamos continuar. Pedro, Tiago e João. Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus a Pedro e aos filhos de Zebedeu, que no caso é Tiago e João, e o conduziu em particular a um alto monte. Tá vendo? Deus ele tinha esse lance de gostar de levar os seus... Seja bem-vindo, Senhor Moura! Forte abraço pra você, pra irmã, pra avó, em nome de Jesus. Saudade, irmão. E Jesus tinha muito essa o pai, né? Tinha muito essa de querer levar os seus pro monte, pra lá no monte ele ensinar, e trocar ideia, e conversar, e ter aquele momento ali. E Jesus não era diferente, né? Porque Jesus e o pai são um. Então ele pega esses daí, Tiago, Pedro e João, leva pro monte, e lá ele começa a trocar ideia. Que coisa fantástica. Isso é lindo, né? É o pai e Cristo sendo um, e enfim. Moisés e Elias apareceu a Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 3 diz assim: e eis que ele aparece, Moisés e Elias falando com ele. Olha que coisa fantástica. Moisés e Elias apareceu debaixo do monte? Não. Moisés e Elias apareceu lá em cima, quando estava Jesus, Pedro e João. Agora, que coisa, né? Jesus chega assim, ó, Pedro e João, seguinte, chega aqui. A gente vai subir ali aquele monte ali. Aí Pedro, pô, subir monte agora, uma hora dessa, eu tô com sono, Senhor. Tô com sono aqui, queria tirar um sono, ficar de boa. Aí Jesus, não, entenda, Pedro, tem um propósito, bora subir o monte, Pedro. Oxente. Aí Pedro, bora, Senhor, bora, João. João, oxente, eu já tô lá na frente já, ó. Mateus também seguindo firme. Chega lá em cima, aí Jesus, ó, seguinte, vocês vão ficar aqui num canto, eu vou ficar ali, aqui, eu tô vendo vocês estão me vendo, aí a gente tá aqui se vendo. Seguinte, vamos fazer assim, ó. Eu vou orar ao Pai, vocês vão orar ao Pai. Daqui a pouco eu volto. Aí nessa aqui voltou, eles estavam dormindo. De repente, uma nuvem, bum, chega ali no monte. Uma nuvem veio do monte. Aí quando eles abrem os olhos, ó quem tá. Tá Jesus, Elias Jesus, Elias e Moisés. Olha que coisa fantástica. Meu Deus, tá Jesus, Elias e Moisés aqui, tá todo mundo junto em cima do monte, meu pai. Que coisa fantástica, né? Inclusive, só para deixar claro uma coisa, as promessas do Senhor, elas não falham. Deus tinha prometido para Moisés que ele iria entrar na Terra Prometida. Só que se a gente for seguindo a história ali, a gente vê que Moisés não entrou na Terra. Pelo contrário. Moisés foi levado pelo Senhor, o corpo dele foi levado e não encontrou mais o corpo dele. Mas Deus não falou que ele iria entrar na Terra Prometida? Entrou. Sabe por que entrou? Porque aqui, ó. Ele entrou como Messias na Terra Prometida. Jesus, ele estava no monte, levou os seus 3 amigos, seus 3 irmãos. E aí lá, Jesus vai lá e o Senhor vai lá e manda Moisés e Elias ali para trocar ideia com ele. Como é que ele não entrou? Claro que ele entrou. Agora entrou aí com espaçozinho aí de mais ou menos uns 3.000 anos. Mas entrou. Isso que importa. E por que isso é importante? Porque assim, há quem diga que Moisés e Elias vão ser as 2 testemunhas lá no tempo do Apocalipse. Ou melhor, no tempo do Apocalipse. Sim, acredito eu que a gente já entrou nesse negócio. Acredito eu que a gente o primeiro selo já foi rompido. Depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso para honra e glória do nosso Jesus Cristo, mas eu acredito que essa geração vai ver muita coisa. Talvez essa geração passe, talvez, mas essa geração já vai ver muita coisa. Ver e sentir, acredito eu. Mas vamos voltar para cá, que aqui é o Evangelho. E depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso.
E aí que tá, você vê que esse padrão se repete. Deus leva alguns pro monte e lá ele ensina a lei. E aí agora, o interessante é que Pedro ele fica tão agoniado, digamos assim, fica tão assustado com o que aconteceu, que ele diz assim, ó, olha, Jesus, bora fazer o seguinte, eu vou fazer uma tenda aqui pra Moisés, eu vou fazer outra pra Elias, porque eu sei fazer as tendas, gente, tenda aí a gente sabe fazer. Eu vou fazer uma tenda pra Moisés, fazer outra pra Elias, e vou fazer outra pro Senhor. Aí simplesmente Deus vai lá e corta Pedro. Ó, esse é meu filho amado em quem me comprazo, ouçam ele. E aí simplesmente eles caem no chão de novo. E aí Moisés, quando eles olham de novo, cadê Moisés? E ali já subiu na nuvem e já foi embora. E fica Jesus. E ali ele fica com o corpo, com a roupa totalmente diferente do que era. Ali ele tem o seu corpo glorificado. Enfim, vamos continuar. Mas preste atenção nesse padrão. Preste atenção nesse padrão. O Senhor pega alguns e leva para o monte. Aí no monte ele ensina a lei. Aí Jesus faz a mesma coisa. Pega alguns, leva para o monte, no monte ensina a lei. Bora seguir. Moisés e Elias. Aí Moisés e Elias apareceu. A gente ainda tem mais alguns versículos sobre isso. Vamos continuar, só para finalizar essa questão. Jesus orando no Monte das Oliveiras. Lucas capítulo 22, versículo 39. E saindo, foi como costumava, tá vendo? Foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos também o seguiram. Você vê, Jesus ele tinha esse costume de ir lá para o monte, trocar ideia com o Senhor, conversar com o Pai e levar os seus discípulos para ali. Só para deixar claro, não é porque o Monte das Oliveiras é um monte sagrado e que Deus ali ele aparece. Não tem nada a ver com isso. Mas é um padrão que Deus estabeleceu. É a gente ir para o secreto e lá no secreto conversar com o Senhor. Mas aí Jesus está fazendo isso para nos ensinar. Não adianta a gente ir para a igreja. Não que a igreja não seja importante, pelo contrário, é fundamental. Mas não adianta a gente só buscar Deus na igreja. A gente precisa buscar Deus também em casa. Nós precisamos ter um compromisso com Ele dentro da nossa casa. Na nossa intimidade, dentro do nosso lar. E é isso que Cristo está dizendo, olha, na sua intimidade você tem que buscar o Senhor. Mas não só na sua intimidade, mas também com seus irmãos. Então isso é fundamental. É que haja essa mistura. Você e o Pai, e seus irmãos e o Pai. Vamos continuar. Foi como de costume, tá vendo? Ele tinha esse costume, esse hábito de ir pro monte. Paulo em Damasco. Em Atos capítulo 9, versículo 3, é bem interessante que ali algo extraordinário aconteceu. Paulo ele era um homem terrível. Ele era um perseguidor de cristão. Ele por muitas vezes votou inclusive a favor de que cristãos eles fossem mandados para outra dimensão, para que o evangelho de alguma maneira fosse freado. Paulo ele não era, até então ele não era cristão, ele era judeu, ele era fariseu. De todas as seitas, a seita mais terrível, a mais braba, a mais rígida, a mais ferrenha do judaísmo. E ele era fariseu de nascimento mesmo. Ele nasceu judeu e acabou seguindo todo o caminho farisaico. E querendo ou não, gostando ou não, Paulo era brutal. A palavra é essa. A gente, por muitas vezes, vê aí coisas terríveis que acontecem contra nossos irmãos. E Paulo era naquele nível. E simplesmente Paulo estava indo chegando em Damasco. Damasco é uma cidade alta. Damasco fica acima de um monte. E aí simplesmente ali, quando ele está chegando, ele vê o Senhor. Olha que coisa fantástica. E aí ele fica atordoado, tipo, Jesus chega para ele e pergunta assim: Saulo, Saulo, quem é que tu persegue? Aí ele pergunta: quem és tu, ó Senhor? Aí ele fala: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Caramba, imagina que loucura. Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Imagina a facada que Paulo levou no peito na hora. Talvez até então, eu acho que por toda a vida de Paulo, essa foi a maior facada que ele levou. Não foi o açoite que ele levou, não foi a porrada que ele levou, não foi jogar ele de muro e ele ficar com a cabeça inchada, ficar em coma. Não foi nada disso. Eu acho que a pior coisa a pior pancada que Paulo recebeu foi de Cristo. Quando Cristo fala: eu sou Jesus, aquele que tu persegue.
Isso é absurdo. Isso é absurdo, porque a vida dele inteira ele viveu acreditando naquilo. Quando de repente Jesus chega pra ele e fala assim: olha, tá tudo errado, velho. Entenda, eu sou Jesus, eu sou Messias. Vocês não estão vendo que eu sou Messias porque o Pai não quer que vocês vejam que eu sou Messias, porque senão não vai ser pregado o evangelho para os gentios. Mas eu sou Messias. Então assim, Paulo recebeu uma porrada forte do Senhor. E eu acho que de todas as porradas que Paulo recebeu, de fato, eu acho que essa foi a maior. Vamos continuar. Mas aí que tá, no monte, naquele ambiente, ali naquele local, ele conheceu o Senhor. E você vê coisa interessante, Paulo estava indo com mais dois guardas com ele. E nenhum deles viu o Senhor, ouviu o Senhor. Um parece que ouviu um trovão, o outro não viu nada. Mas Paulo viu e ouviu, tanto que ficou cego. Você vê coisa interessante, né? Você vê a diferença de intimidade. Enquanto Ananias, que era alguém, filho do Senhor, você vê, Deus estava ali de boa, Ananias estava ali, poxa, falar com o Senhor, falar com a esposa, minha esposa, eu vou aqui falar com o Senhor, vou aqui no monte aqui do lado, aqui, um montezinho aqui perto, vou aqui conversar com o Senhor, que na realidade não foi nem no monte, você vê que coisa fantástica, Ananias já estava ali na casa dele, e aí simplesmente ele estava conversando com o Senhor, e aí ele fala assim, aí Deus chega pra ele e fala assim: Ananias, é o seguinte, eu vou te mostrar um homem chamado Ananias, que esse homem vai pra casa de João o Curtidor, não é que João curtia não, meu Deus, que piada terrível. Não é que João curtia não, é porque quando você faz um processo no couro, você limpa o couro, é chamado de curtir. E tinha esse cara que ele pegava o couro de vaca, couro de bode, couro de animal, e ele fazia todo o processo de limpeza desse couro. E aí esse processo de limpeza é chamado de curtir. Por isso que era chamado de João o Curtidor. Não é porque ele curtia a vida, mas enfim. Aí você vai pra casa de João o Curtidor, e lá vai ter um cara chamado Paulo. E você vai impor a mão sobre ele, você vai orar por ele, e o Espírito Santo vai se apoderar dele. E ele: não, Senhor, de fato, eu sei quem é Ananias, eu sei quem eu sou, né? Eu sei que o Senhor tá falando aí de mim, mas assim, o Senhor sabe quem é Paulo? Ele é complicado. Ele é um cara que não gosta da gente não, sabe? Ele não gosta realmente da gente. Não é brincadeira não. E aí Deus responde para Ananias assim: olha, vai, porque pra mim ele é um vaso escolhido. Deus, ele não precisava explicar. Isso que é lindo, porque o Senhor, ele é rei. O rei não precisa dar explicação pro seu súdito. O rei precisa só falar vai, e o súdito vai. Vem e o súdito vem, acabou. Mas o Senhor foi lá e falou para Ananias: olha, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Isso que é fantástico, porque o Senhor ele deixa claro assim, os porquês dele. Às vezes não, a gente nunca precisa ter o porquê, mas ele nos dá o porquê para mostrar que ele é bom e que ele se importa com o que a gente pensa, com o que a gente sinta, com o que a gente viva. Isso é fantástico. É um Deus que cuida da gente não de longe, mas de perto. É um Deus que se importa com o que a gente sente. Isso é fantástico, sabe? O Senhor, ele não quer... Existem sempre dois caminhos. O caminho bom, que é o caminho que o Senhor quer que a gente siga. E existe o caminho mau, que é o caminho que o mundo quer que a gente siga. Nossa carne quer que a gente siga. Nossas vontades, nossos desejos quer que a gente siga. E Deus fala assim: olha, eu te dou dois caminhos. O caminho da vida, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolha, pois, o caminho da vida, para que você vive em paz, tenha tranquilidade nessa terra. Agora, se você quiser escolher o caminho da maldição, sinto muito, mas é uma escolha. E voltando, Ananias, ele sabia quem Deus é, porque ele já tinha intimidade. Ele conhecia Deus não de ouvir falar, mas conhecia Deus de trocar ideia mesmo, conversar com o Senhor. E simplesmente vai lá e põe a mão sobre Paulo, e Paulo passa a ver, olha que coisa linda. E as coisas a partir dali começam a andar. E vamos continuar. Em Atos capítulo 1, versículo 12, diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Você vê, em Atos isso aqui. De novo voltaram para Jerusalém, o monte chamado das Oliveiras. Você vê que mesmo depois que Cristo ele voltou ao Pai, ficou com o Pai, e os discípulos ficaram aqui,
Graças a Deus os discípulos mantiveram essa tradição, digamos assim, de ir para o monte, estar no monte, ficar no monte e conversar com o Senhor. Só para deixar claro mais uma vez, porque às vezes alguém está pegando desse momento. Não é que o monte é místico, né? Não é que o monte ali é divino, não é que o monte ali tem um portal para chegar até Deus, não tem nada a ver. É porque no monte ali a pessoa vai ter intimidade com o Senhor. Assim como você entrar no seu quarto e fechar a porta. Assim como você entrar no seu banheiro e fechar a porta. Você tem intimidade. Ninguém vai te ver, ninguém vai te ouvir. Ali você vai poder trocar ideia de boa com o Senhor. Ali é seu secreto lugar. O Senhor fala assim, olha, se aproxime de mim. Fica comigo. Eu te quero no meu secreto. É isso que o Senhor quer de nós. Ele não é um Deus de longe que... Vai lá, meu filho, faz assim assado, viva a sua vida e tal. Não, ele é um Deus de perto. Um Deus que nos quer perto. Então, se a gente entender isso, todo entendimento a respeito do Evangelho, ele muda. Porque Deus, ele não nos quer de longe. Ele quer de fato de perto. Vamos continuar. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas, quando você orar, não é pra você orar, é quando. Tipo assim, uma certeza, você tem que orar. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que está em secreto, que te vê no secreto, o recompensará. Tá vendo? Quem falou isso foi Jesus. Jesus, ele chegou assim, deixou muito claro, olha, quando você orar, vá lá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, que te vê no secreto. Tá vendo? Então seu pai, que te vê no secreto, o recompensará. Ele é um Deus que nos vê. Isso é lindo. Inclusive, vou até botar aqui o comentário para quem vier depois. Bicho, deu uma travada aqui. Não comentário não. Opa, não tá indo. Eu vou botar comentário não, vai ficar aí mesmo. Mas assim, ele é um Deus que nos vê. E é um Deus que nos vê no secreto. Às vezes a gente acha que a gente não tem coisas a apresentar ao Senhor. Pelo fato de a nossa consciência estar limpa. A gente não tem coisas assim, né? A gente não vive uma vida que nossa consciência venha nos acusar. Mas na realidade, como Davi fala, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me conforme o teu caminho, a tua justa justiça, o teu justo caminho, as tuas veredas. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Olha que coisa linda. Eu, aos meus olhos, na minha consciência, eu não vejo maldade em mim. Minha consciência não me acusa. Agora, o Senhor, que me vê em secreto e que me espera em secreto, o Senhor com certeza tem coisas a mim. E sabe qual é a minha recompensa? É eu ser curado. Seja bem-vindo, Jefferson! Forte abraço pra você e pra família toda, irmão. E justamente o grande... A grande recompensa é nós sermos curados. Mas se a pessoa fala assim, poxa Senhor, mas curado de quê? Às vezes as pessoas têm certas doenças que são terríveis de fato. E a pessoa acha que, poxa, Deus é mau. Mas Jesus não levou sobre si as nossas enfermidades. Só que tem um lance. Tanto a palavra doença quanto a palavra pecado, no hebraico, elas têm o mesmo peso. Praticamente é a mesma palavra. A doença vem do pecado. A doença vem do pecado. Então quando Jesus ele fala, olha, ele tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías, ele não está falando de doença física material. Ele se refere a Gênesis. Ele conhecia Gênesis extremamente bem, ele era um profeta do Senhor. Então quando ele se refere a isso, ele está falando literalmente, olha, ele limpou, ele nos arrancou o pecado, ele nos purificou, ele nos curou do pecado, que é a maior doença que existe. Então assim,
aos nossos olhos, na nossa consciência, talvez a gente não tenha um entendimento que nós somos maus e que nós cometemos maldade, que nós temos maldade. Mas o nosso Pai que nos vê, que nos espera no secreto, que nos vê e que nos espera no secreto, Ele sabe que temos maldade, Ele sabe que precisamos mudar, Ele sabe onde precisamos mudar, e Ele vai nos recompensar. Porque ninguém que chegou a Cristo virou as costas, pelo contrário. Só que nós só vamos para Cristo se o Senhor nos atrair a Cristo. Se o Senhor não nos atrair a Cristo, não adianta, a gente não tem como ir. Eu sinto lhe informar, mas não foi você que escolheu a Cristo. Mas foi Ele quem te escolheu primeiro. E isso muda tudo, porque não é pelo que você faz que você vai ser salvo, mas é pelo que Ele já fez por você que você já é salvo. Cristo fala, quem crê em mim, quem não crê em mim já está condenado, mas quem crê em mim passa da morte para a vida. Então assim, não é pelo que você faz, mas é pela graça. Agora tem uma questão. Nessa vida você pode ver duas maneiras. Ou conforme esse sistema babilônico, satânico, esse sistema da carne, esse sistema do mundo, e você acreditar que você é filho de macaco, por exemplo, macaco, vírus, bactéria, que você veio do chimpanzé, o sistema evolucionista de Darwin. Ou a gente pode crer que nós somos imagem e semelhança do Senhor, cada um filho de Deus. É uma escolha de cada um de nós. E digo, Deus nos fez com nossas imperfeições, com nossas falhas, com nossos erros, mas cada um de nós tem um propósito único e individual. E cada um de nós carecemos da graça de Deus da mesma maneira. Seu pecado não é maior que o meu pecado não é maior que o seu. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória do Senhor. E nós precisamos do Senhor para poder voltarmos a Ele. Precisamos de Cristo. Então, pela graça sois salvos. Exatamente. Então, assim, querendo ou não, a gente pode escolher viver de duas maneiras nessa terra. Ou como esse mundo quer, ou como Cristo quer. E isso vai depender de nós, das nossas escolhas. E voltando, o nosso Pai que nos conhece em secreto e que nos vê em secreto, literalmente, Ele sabe o que precisa ser mudado. Ah, Senhor, mas eu bebo. Ah, Senhor, mas eu fumo. Ah, Senhor, mas eu gosto disso. Ah, Senhor, mas eu gosto daquilo. Entenda, não importa isso. Esteja com Ele. Porque você estando com Ele, não é pela sua força que você vai ser transformado, mudado, aperfeiçoado, mas é por Ele. Não é pelo seu braço, mas é por Ele. Então, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não é pela sua força, mas é pela força dele. Vamos continuar. Sim, não por obra, para que ninguém se glorie. Exatamente. Seu Pai que está em secreto, Ele te vê, Ele sabe o que precisa ser alterado em você e em mim. E digo, todos nós precisamos do Senhor da mesma maneira. Às vezes o meu pecado pode ser mais claro do que o seu. Às vezes o seu pecado pode ser mais claro que o meu. Mas assim como você tem pecado, eu também tenho. Todos nós que estamos nessa terra aqui temos pecado. Agora Cristo, Ele sabe onde precisa que nós venhamos a ser trabalhados. Entende? O importante é estar com Ele. Tá com Cristo, beleza. Se não tá, se não tá, meu irmão, se converta, peça perdão a Deus e aceita Cristo agora. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Inclusive, só para deixar uma coisa clara, quem crê em Cristo com o coração e confessa com a boca é salvo. Então, assim, eu acho que é interessante todos os dias a gente falar isso, sabe? Eu creio em Cristo e Cristo é meu Salvador. Porque isso coloca em nossa mente que nós, sendo salvos por Ele, nós também devemos fazer o que Ele fez. Enfim, vamos continuar. Versículo 2. Ao amanhecer, Ele apareceu novamente no templo, Jesus, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E Ele se assentou para ensiná-los. Olha a coisa linda. Jesus, no dia anterior, Ele estava lá no monte, conversando com o Pai, em secreto. E aí agora, ao amanhecer, logo de manhã cedo, Ele vai lá, vai no templo,
onde se reuniu com a galera para poder ensinar. Olha que coisa linda. Ele pega do Pai a sabedoria e nos dá a sabedoria. Olha que coisa linda. E ele e o Pai são um. Isaías capítulo 11, versículo 2 e 3. Diz assim. Cadê? Repousará sobre ele o ungido do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de aconselhamento e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu dizer. Isso é fantástico. Quando Jesus ele fala assim, olha, não julgueis pelo que vocês veem, mas julgue seus frutos. Como pode a árvore boa dar maus frutos ou a árvore má dar bons frutos? É impossível. Julgue pelos frutos. As pessoas pegam não julgueis e colocam não julgueis acima de tudo e acham que o não julgueis é fundamental. Só que Jesus fala, não julgueis. Só que ele não julga segundo a aparência, mas ele julga segundo os frutos. É por isso que Jesus foi odiado. Porque Jesus falava assim, olha, mestres da lei, escribas, fariseus. Não, o que vocês falam é bom. Inclusive eu digo, olha, façam o que eles falam, mas não vivam o que eles vivem. O que eles falam é bom, porque eles estão apontando a lei do Senhor. Agora eles não vivem a lei do Senhor. Pelo contrário, quem os conhece e vive aquilo que eles vivem, está 2 vezes mais condenado ao inferno. Por quê? Eles fazem longos sermões nas praças para poder se encher de ego, de vaidade. Eles vão para a casa dos órfãos, das viúvas, para poder comer o que eles têm. Eles não querem ser tocados pela sociedade, digamos assim, para poder dizer que eles são santos e estão acima de todos. Eles não ensinam a lei do Senhor, inclusive até quem não tem dinheiro. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas só quem podia ir ao templo eram pessoas que eram judeus, eram homens que eram judeus. Só que muitas vezes as pessoas esquecem de uma coisa. Quem tinha melhores condições, o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas que tinham as melhores condições e botavam mais na frente. E mais na frente dá para ouvir melhor. E quem não tinha uma condição tão boa, ficava lá no fundo mesmo. E muitas vezes até entrava no templo, mas não tinha nem lugar para sentar. E Jesus, ele falava assim, poxa, peraí. Vocês julgam as pessoas pela aparência, pelo que as pessoas têm. Mas, peraí. A lei do Senhor manda julgar pela aparência? Tá errado. O mesmo valor que você que tem muito nessa terra tem, é o mesmo valor que o outro que não tem nada nessa terra também tem. Porque o Pai, ele não olha para o que você tem, ele é dono do ouro e da prata e de tudo, mas ele olha o seu coração. Inclusive, aquela senhorinha, que ela, uma viúva pobre, que ela deu uma moedinha, para Jesus, aquilo foi muito maior do que todas as riquezas que todos tinham dado ali naquele momento. E os discípulos falam, peraí Jesus, ela só deu uma moedinha. Aí Jesus fala, peraí, entenda. Ela deu tudo que ela tinha. Enquanto a galera aqui, rica pra caramba, muito rica, tipo, galera braba, eles não deram tudo. Eles deram um pedacinho. Tipo assim, o resto. Deram o resto. Então, assim, isso é importante a gente lembrar. Jesus, ele não olha pela aparência, ele não julga pela aparência, mas ele julga o coração das pessoas. E justamente porque o Espírito repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Em Provérbios diz assim, eis que a sabedoria clama em alta voz, grita e busca aqueles que possam a ouvir. E querem e pedem, poxa, alguém me ouça. Porque eu preciso que alguém me ouça, porque quem me ouvir, eu vou dar vestes novas. Eu vou dar um alimento que essa terra não tem. Eu vou dar água, uma água que é limpa, que é pura, que é santa. Uma água que vai limpar quem você é. Aquele que me ouvir vai ter uma vida eterna. A sabedoria de Provérbios é Cristo. E o Espírito de sabedoria, o Espírito do Senhor, está sobre Cristo, porque Cristo
É a sabedoria do Senhor. O espírito de sabedoria e de entendimento. Olha, a sabedoria está cá em cima, aqui. E cá embaixo está o conhecimento. E cá embaixo estão as nossas atitudes, digamos assim. Toda vez que o Senhor nos dá sabedoria, a gente passa a ter o entendimento de que conhecimento a gente vai ter para poder fazer coisas nessa terra. Vou dar um exemplo. O Senhor nos dá a sabedoria da lei dele. E a gente pode abrir 2 negócios, por exemplo. É uma pizzaria, por exemplo, e o outro é um bar. Olha, como cristão, como seguidor de Cristo, é muito melhor, até que a gente ganhe menos, abrir a pizzaria, até que nem dê certo, mas é melhor a gente abrir a pizzaria do que a gente abrir o bar. Por quê? Porque o bar a gente vai levar álcool para as pessoas. Ah, mas álcool é errado? Não, mas é errado. No caso, muita gente não tem o controle sobre si. Então é melhor evitar. Ah, mas se eu não vender, outra pessoa vai vender. Deixa que o outro venda. Mas, né, que pelo menos não seja a gente. Um ambiente que leva maldade, leva infidelidade. Seja bem-vindo, Digo! Em nome de Jesus. É um ambiente que não é um ambiente positivo. Então, assim, como cristão, né, a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente escolhe aquilo que é melhor. Aquilo que pode levar mais benefícios à sociedade, e a gente abre mão daquilo que não leva tantos benefícios para a sociedade. Esse é o posicionamento que Cristo espera de nós. Quando Ele nos dá a sabedoria, Ele nos passa esse entendimento a respeito dessas coisas. E assim, o espírito de sabedoria e de entendimento. As pessoas muitas vezes, né, às vezes acabam esquecendo que nessa vida, nessa terra, a gente precisa necessariamente pensar, planejar e abrir mão de determinadas coisas e aceitar determinadas coisas, né? Outras coisas daquilo que a gente tinha aceitado. Nisso consiste a sabedoria do Senhor. Aquilo que era já pode não ser, ou aquilo que é pode amanhã já não ser. Mas justamente aquele que segue ao Senhor, que se deleita nele, esse vive aquilo que o Senhor nos aponta. E é aí que está o espírito de entendimento. Vamos continuar. O espírito de conselho e de poder. Olha, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito do próprio Deus, ele nos ensina em cada área das nossas vidas. E Cristo, ele é o próprio espírito de conselho e de poder. Às vezes a gente pode achar que a gente está abandonado, a gente está largado, a gente está preso ao que Satanás tem desse mundo, desse sistema. Mas na realidade não. Nós estamos presos debaixo da mão poderosa do Senhor. Ele é soberano. E Ele sempre nos dá a resposta no momento que Ele quer. Ah, mas eu quero agora. Sinto muito, agora não. Você tem que aprender a esperar. Você tem que aprender a confiar. Sua parte você tem que fazer. Agora, entenda. Faça a sua parte. Porque na hora certa, as coisas acontecem. Conforme a minha vontade. Vamos continuar. Vamos para Isaías capítulo 50, versículo 4. O soberano, o Senhor, deu-me língua instruída. Ou seja, me deu sabedoria. Para conhecer a palavra que sustenta o exausto. Olha que coisa linda. Lembra que Jesus falou assim, algo muito lindo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, o soberano Senhor deu-me língua instruída, deu-me sabedoria, para conhecer a palavra que sustenta o exausto. Isso que é fantástico, porque assim, lá atrás, quando João Batista ele foi preso e estava ali preso, ele teve dúvida, poxa, será que Jesus realmente é o Messias? Porque todo ser humano, gente, a gente tem que entender uma coisa.
nós podemos ter fé em um dia muito grande, outro dia pode ser que a gente não tenha tanta fé. Mas Jesus não deixa de ser quem ele é. Isso é fantástico. João Batista estava preso. Talvez ele não esperasse que ele viesse a estar preso. Apesar de ser alguém que, dentre o filho das mulheres, foi aquele que mais teve o Espírito Santo, pelo menos nessa vida. Então ele não esperava estar preso, talvez. Não sei. Mas ele teve dúvida, poxa, será que o Messias realmente é o Messias? Será que Jesus é o Messias? Eu tô confundido. Não é que eu tô confundido, mas eu quero ter certeza. Quero ter certeza. E aí simplesmente chegam alguns dos discípulos dele que passaram a ser discípulos de Cristo depois. E aí ele pergunta assim: Jesus é o Messias? Vai lá, pergunta a ele. Aí Jesus está lá ensinando pra galera e trazendo o reino dos céus à terra e mostrando ali os caminhos do Senhor e mostrando quem o Senhor é. E aí simplesmente os discípulos: ô Jesus, João Batista perguntou se você é o Messias. Jesus ali, ele podia ter respondido várias coisas, mas Jesus ele simplesmente fala assim: olha, vai e diga o que vocês veem. Chega o discípulo de João Batista e aí responde assim pra ele: olha João Batista, eu vou te contar uma coisa. Aqueles que são doentes, aqueles que são cegos, eles passam a ver. Aqueles que são surdos passam a ouvir. Aqueles que são mudos passam a falar. E o reino dos céus é pregado aos pobres. Tanto o cego, quanto o surdo, quanto o mudo, nem chamou a atenção de João Batista. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor pode a qualquer momento fazer isso. Isso é algo extraordinário? Claro que é. É fantástico. Só que isso não vai dar a vida eterna. Isso não vai dar a cura. Qual a cura? A cura real, a cura do pecado. Isso não vai levar pessoas que são perdidas, pessoas que estão distantes, pessoas que esqueceram do Senhor, levar a ser filhos de Deus. Como Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E esse que me ama será amado do meu Pai. E eu me manifestarei a ele e farei nele morada. Ou seja, quando o reino dos céus é pregado aos pobres, João Batista ele está vendo ali claramente. Está vendo ali claramente que Jesus não é como os fariseus. Que Jesus não é como os mestres da lei. Que Jesus não é como... Seja bem-vindo, professor! Melhor professor de penal da Bahia! Jesus não é como foi ensinado ali, como os fariseus. Ele é completamente diferente. Então, assim, quando isso acontece, ele justamente está mostrando assim, João Batista, ele vê, meu Deus, realmente, o Messias chegou. Finalmente o Messias chegou. E aí ele fica tranquilo. Vamos continuar. Miqueias capítulo 4, versículo 2. Muitas nações virão e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os caminhos, para que possamos andar em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Tá vendo? É esperado que havia o Messias. É esperado que havia aquele que ia ensinar, que ia dar sabedoria. É esperado que havia aquele que ia trazer a sabedoria do Senhor ao povo. E justamente aos pobres, aqueles que não tinham condição, aqueles que eram desprezados nas sinagogas, aqueles que eram desprezados ali por todos os fariseus, os mestres da lei. É esperado que o Messias, quando viesse, ia trazer a sabedoria justamente para eles. Por isso que João Batista ele ficou muito feliz quando ouviu que o evangelho era pregado aos pobres. Então, assim, apareceu aqui para mim que daqui a um minuto restante, talvez daqui a um minuto apague essa live. Mas se apagar, a gente abre de novo, não tem problema não. Depois a gente junta tudo e joga tudo no YouTube. Se apagar, a gente volta em nome de Jesus. E inclusive tá faltando algumas coisinhas aqui. Mas vamos lá. E só para finalizar aqui, sairá do Sião. Ou seja, Cristo ele já tinha o local certo que ele iria vir. Jesus veio de lá, de fato. E ele veio justamente sendo o contrário
o inverso do que todo aquele sistema estava trazendo. Então isso estava dando deu total certeza a João Batista de quem Cristo é. Vamos continuar. Capítulo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E aqui começa algo que é fantástico, porque assim, caiu aqui, mas bateu o tempo, né? Disse lá que apareceu uma mensagem lá, seu tempo acabou e tal. Aquela contagem realmente era a finalização aqui. Mas a gente voltou, vamos continuar. E depois a gente junta tudo e joga tudo no YouTube. E aí vai ter um vídeo só. Quem tá assistindo no YouTube depois, hoje é dia 20/10/2023. E agora são 8h15. Quem tá assistindo no YouTube depois, não vai precisar sair não. Pode continuar aqui, que a gente tá rodando aqui, normal. Se você tá assistindo no YouTube, pode continuar de boa. Que, né, pra honra e glória aos seus Cristo, a gente já juntou tudo e tá um vídeo só. Bora continuar. Versículo 3. Versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Você vê que coisa, né? Os mestres da lei e os fariseus. Poxa, se ela foi surpreendida em adultério, tinha que ter uma outra pessoa também. Tinha que ter um homem também, né? Que tá ali adulterando com ela. Cadê esse cara? Não pegaram o cara. Meio seletivo isso, né? A lei serve pra punir de algumas maneiras em algum momento e também em outros momentos, tipo assim, deixa lá, deixa o cara lá. Estranho, né? Deveria no mínimo ter trazido esse cara também, inclusive como testemunha daquilo que tinha acontecido, né? Outra coisa, mestre da lei e fariseu. A intenção deles não era necessariamente ajudar. Não era uma intenção boa. Eles nunca tiveram intenções boas com Cristo. Pelo contrário. Eles primeiro queriam saber quem Cristo é. Depois eles queriam montar toda uma estratégia para poder tirar Cristo da jogada. Tirar Cristo desse mundo. Então, a intenção deles aí não era intenção boa. E Cristo sabia muito bem disso. Cristo é a sabedoria do Senhor. Vamos lá. Em Êxodo capítulo 20, versículo 14, atrás. Levítico capítulo 10 diz assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então, cadê o cara? Só levou a mulher, mas cadê o cara? Vamos conjecturar aqui. Será que essa mulher realmente era adúltera? Será que realmente... Perdoa aí, gente. Será que realmente ela foi pega em adultério? Vindo dos mestres da lei. Isso é uma pergunta até válida, porque a gente não sabe. Tipo, a intenção deles não era a intenção legítima com Cristo. Era a intenção que tinha ali outras vontades, digamos assim. Então, a gente não sabe, a gente não tem um entendimento se realmente o que de fato aconteceu, mas Cristo tinha. E Cristo é a sabedoria do Senhor. E olha como vai desenrolar isso aqui. Deuteronômio capítulo 22, versículo 2 diz assim, ó: se um homem foi encontrado dormindo com uma mulher casada com outro homem, ambos terão que morrer. O homem que dormiu com a mulher e a mulher. Assim você eliminará o mal de Israel. Deus, ele nunca, de maneira nenhuma, hipótese alguma, ele aprovou um casamento que tivesse, tipo assim, o homem e a mulher são casados, mas tivesse outras relações fora disso. Pelo contrário, Deus é contrário. Um homem é para uma mulher e uma mulher é para um homem. Assim foi no jardim, quando Deus fez ali o jardim do Éden. Assim foi com Cristo e a noiva. Inclusive só existe uma noiva de Cristo, não existe duas, três, só existe uma. Tanto judeu, quanto gentil, quanto grego. Qualquer um agora é noiva de Cristo. Seja bem-vindo, Leonildo! Em nome de Jesus. Qualquer um agora é noiva de Cristo. Então, no princípio, quando tudo era perfeito, só existia uma noiva de Cristo. No caso, só existia uma noiva. Deus só deu uma noiva para Adão.
Depois, agora com Cristo, só existe uma noiva, que é a igreja, e depois Cristo só vai se casar com a noiva. Então, assim, se fosse para Deus deixar ou querer ter várias esposas, sem dúvida Deus teria dado várias esposas, mas Deus só deu uma. Então isso é um princípio que a gente tem que lembrar. E justamente Deus deixa claro, se um homem cometer adultério, os dois estão errados. Tanto a adúltera quanto o homem cometeu adultério. Enfim. Versículo 4. Só para abrir um parênteses aqui, Cristo, por ser a sabedoria do Senhor, ele entendia claramente cada um desses aspectos. Cada um deles, sem exceção. E por ele entender cada um desses aspectos, ele sabia muito bem, mas muito bem, o que estava se tratando ali. E qual a intenção final desses mestres da lei e fariseus. Vamos continuar. Versículo 4. E disse a Jesus. Disse a Jesus. Como o povo é terrível. Mestre. Como eles falam. Mestre. A intenção deles era outra. E chama Jesus de mestre. Mestre. Olha, que coisa terrível. Esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Aí você vê, né? Chama Jesus de mestre. Talvez como respeito, talvez como reverência. Talvez até como uma maneira de... uma maneira de ironia, talvez. Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Aí você vê, ele já vai começar a citar a lei de Moisés. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. Você vê, e os homens, cadê? E o cara lá que foi o adúltero, cadê? Cadê o filho das trevas? Manda-nos apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que dizes? A intenção não foi ter a sabedoria do Senhor. A intenção não foi ajudar Israel. A intenção não foi ajudar a mulher. A intenção não foi tirar o mal de Israel, porque se a intenção de fato fosse tirar o mal de Israel, cadê o cara? Agora, e o Senhor, o que dizes? A intenção foi essa. A intenção foi fazer essa pergunta a Cristo. E o Senhor, o que dizes? A intenção foi fazer com que Cristo... peraí. O Senhor prega o amor? O Senhor prega a paz? O Senhor prega o arrependimento? Você está pregando uma coisa, mas que nessa perspectiva é contrário àquilo que Moisés falou, que quem for pego em adultério tem que morrer. E aí? O que é que o Senhor diz? O Senhor vai contra Moisés? Ou o Senhor vai contra aquilo que você está falando? E aí? O que é que o Senhor diz? Pergunta diabólica. Pergunta extremamente capciosa. Pergunta satânica mesmo. No sentido mal mesmo. De acusação, de maldade, de malignidade. Uma pergunta terrível. Mas Cristo é a sabedoria do Senhor. Ninguém nunca conseguiu, nem nunca vai conseguir ser contrário ao Senhor, lutar contra o Senhor e vencer contra o Senhor. Apenas um. E esse um foi Jacó. Porque Jacó lutou com Deus e ganhou de Deus. Mas ao mesmo tempo ele teve a perna dele quebrada, machucada. Mas por quê? Porque ele tinha que entender que tudo aquilo que ele viveu foi real. Tinha um propósito nisso. E Deus é soberano. Então, voltando, Deus ele deixou muito claro, ninguém nunca conseguiu ser contrário a Deus, ninguém nunca conseguiu vencer de Deus. Jamais, não existe essa possibilidade, porque Deus é soberano. E tu, o que dizes? Olha que pergunta macabra. Vamos continuar. Versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha. Isso aqui é o que João escreveu depois. João escreveu nesse momento com uma maneira de instruir o leitor do que estava acontecendo. Ele estava usando essa pergunta como uma armadilha. Essa pergunta, seja bem-vindo ao Ministério Vivo em Cristo, em nome de Jesus. Essa pergunta ela tinha uma vontade muito maior de ser contrário a quem Cristo é. Ou de ser contrário ao ensino de Cristo, ou de ser contrário ao ensino de Moisés. Tinha uma maldade por trás aí muito grande. E João escreveu isso. Essa pergunta estava sendo usada como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. É isso que Satanás quer, acusar. A palavra Rachatã, que é a palavra Satanás, não é nada mais nada menos do que o acusador. Satanás é o acusador. É aquele que ali é o promotor.
É aquele que ali vai estar pegando a mim, pegando a você, pegando todos nós e falando, olha Deus, seguinte, esse cara aí, falando de mim, quando eu morrer, quando eu fechar os olhos, abrir os olhos, eu vou estar diante do tribunal do Senhor. E aí Satanás, ele vai sair lá com o seu ternão bonito, o terno mais caro que tem, brabo, todo arrumado, todo bonito, todo enfeitado, cheio das pompas inúteis dele. E ele vai chegar lá, vai desenrolar um rolo lá, até um tablet imenso, com todos os meus pecados, desde antes de eu nascer, passando desde o dia que eu nasci, cada momento, cada circunstância, cada coisa, cada pecado que eu cometi, até o último segundo de vida. Satanás vai me acusar de tudo, de tudo, de tudo. Só que tem um lance. Deus é justo. E Deus não acusa, ou Deus não executa a justiça dele conforme uma pessoa, ouvindo só uma parte. Ele tem que ouvir as duas partes. E aí simplesmente Deus vai lá e vai falar, Satanás, vá pro canto, quero ver outra parte agora. E aí vai vir Jesus. Jesus, ele vai vir e falar assim, Pai, de fato, tudo que Satanás falou, contrário àquele menino, contrário a mim, contrário a Dudu, contrário a Eduardo, é verdade. Eduardo pecou, Eduardo falhou, Eduardo muitas vezes era para ter seguido o caminho do Senhor, mas acabou seguindo outro caminho. Eduardo muitas vezes errou. Eduardo muitas vezes pecou, Eduardo muitas vezes falhou. Aí o que Jesus vai fazer? Jesus vai pegar e fazer assim, ó. Mas ó, Pai, tá vendo esse buraco? Esse buraco é por ele, Pai. Já foi pago. Entendeu? Então assim, se pra mim, que na minha consciência eu sou o pior dos pecadores, eu sou salvo por causa de Cristo, pela graça, imagina você, meu irmão. Relaxa. E aí que tá o lance, porque Satanás, ele é acusador. E Cristo tava ali em uma situação que queriam só acusar ele. Não dar a salvação a Israel, não levar a salvação a Israel, não levar a lei do Senhor a Israel, não ajudar a mulher, não ajudar. Seja bem-vindo, Léo, em nome de Jesus. A intenção não era essa, a intenção não era uma intenção positiva, a intenção era uma intenção negativa, realmente. Era de acusar Cristo. O que acontece? Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Olha que coisa linda. Jesus, tá me acusando? Peraí, tô acusando ela. Aí se eu for contrário a ela, no caso, se eu for a favor da lei de Moisés, eu vou ser contrário ao meu ensino. E se eu for a favor do meu ensino, eu vou ser contrário à lei de Moisés. Legal. Pronto. Vocês estão aí conversando? Deixa eu escrever aqui. Ele vai lá, pá, abaixa e começa a escrever. O que pode ter sido isso que ele escreveu? Olha, isso aqui pode ter sido, não está escrito. Você vai buscar na lei do Senhor, você não vai achar isso aí, não. Isso é o que, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, eu pensei, eu achei, eu acredito, né? Não é que eu acredito, mas tem uma probabilidade de ser. Ali naquele momento, Cristo talvez, pelo amor de Deus, entenda, talvez, isso é o que eu imagino. Talvez Cristo ali, ele começou a escrever o pecado de cada um deles. Ele olhou para um, você? Meu filho, você tá querendo apedrejar ela? Só que você é mau, violento. Olhou pro outro, você é glutão, esfomeado. Olhou pro outro, você trai sua mulher, seu bandido. Foi lá, botou traidor, adúltero. Olhou pro outro, você é ladrão. Você tá roubando as viúvas e os órfãos. Todo bonito aí, todo cheio de pompa, com as roupas sacerdotais. Mas você é bandido. Você tá roubando os órfãos e as viúvas. Ladrão. Cristo, acredito eu, que ele foi escrevendo o pecado de cada um deles. Para que eles viessem a ler aqueles pecados e se convencerem de quem são. E aí, olha o que acontece, é uma coisa fantástica. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, depois de interrogar, continuar, e aí Jesus, vai dizer o quê? Bora Jesus, fala uma parada aí, oxente. Não é você que é o mestre da lei, não é você que é o grande rabino, não é você que é o grande sábio, cadê?
Alguns falam que você é profeta. E aí, cadê o profeta? Profeta nada, rapaz. Você tá inventando história. Você pode até enganar esse povo que é leigo, não conhece a lei do Senhor. Mas a gente, você não vai enganar a gente, não. E aí, o que você diz, Jesus? Fala aí, vai. Fala aí. Cadê? Fala aí, a gente quer te ouvir. Bora, mestre. Fala aí, mestre. Seja bem-vindo, Rogério. Forte abraço pra você, pra família toda. A pequena já deve estar imensa, né? Meu Deus do céu. Forte abraço, irmão. E aí, justamente, o pessoal tava nessa. E aí, Jesus, vai falar o quê? E tal. Beleza. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Bora? Cadê os brabos aí? Cadê? Qualquer um. Você não tava agora me interrogando? Você não tava agora me enchendo meu saco? Querendo que eu fosse acusado de uma coisa que eu não sou? Você não tava agora me enchendo o saco, querendo o meu posicionamento a respeito disso? Cadê? Se algum de vocês tiver pecado, vá lá. A pedra tá aí, ó. Vocês não estão com pedra? Pronto. Cadê? Aí, pedra. Cadê pedra no chão? Cadê que vai jogar? Joga não, vai lá. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Por que eu acho que Jesus estava escrevendo o pecado de cada um? Porque ele continuou. Porque para alguns, talvez, esses alguns, tipo assim, eu não sou pecador. Porque não leu o pecado ali dele. Mas Jesus continuou. Porque tinha mais pecado a ser exposto. Ele continuou. Os que ouviram foram saindo. Um de cada vez. Começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a moça, com a mulher, em pé diante dele. Por que começando pelos mais velhos? O mais velho, na lei do Senhor, diz que ao mais velho, ele foi testado, passou por diversas provas. Então o entendimento dele da realidade é muito maior do que alguém que é novo. Inclusive o novo na lei do Senhor é alguém que é inexperiente, é alguém que é frágil, é alguém que é fraco, é alguém que não tem capacidade, é alguém que é imprudente, é alguém que é imperito, é alguém que se perde com muita facilidade. Deus ele diz que o jovem, Deus ele diz que o novo é alguém que tem uma facilidade muito grande em cair. É alguém que, inclusive, se não tiver instrução... Seja bem-vindo, Naldinho! É, inclusive, alguém que, se não tiver instrução, já caiu e não sabe. Então, assim, Deus ele deixa muito claro que o novo ele precisa se amadurecer, ele precisa crescer, ele precisa evoluir. E a lei do Senhor serve para isso. Provérbios, o começo de Provérbios, justamente é essa justificação. Olha, entenda. Esse livro é um livro para o inexperiente ter experiência, pro ignorante ser sábio, para o tolo ele passar a ter sensatez, para aquele que não entende os segredos da vida, passar a entender os segredos da vida, e para de fato vocês entenderem o que é riqueza. Então, assim, o livro de Provérbios ele é fundamental nesse crescimento. E aqueles que são, começando pelos mais velhos, os mais velhos, eles tinham esse entendimento mais aprimorado, mais aprofundado, mais coerente do que é a vida de fato. Então, começando pelos mais velhos, os que os ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Você vê que coisa. Tinha uma multidão com pedra, com raiva e com vontade de matar ela, e também com vontade de manchar o evangelho. E aí simplesmente eles veem que peraí. O errado somos nós. Isso às vezes a gente precisa entender, às vezes não, a gente sempre precisa entender que Deus é perfeito, Deus é soberano, Deus é bom. Mas o erro está em nós. Se a gente tiver um pouco de sinceridade com Deus, a palavra é essa, sinceridade, a gente vai passar a ter um nível muito mais íntimo. Lembra no início que Deus nos quer na intimidade? A gente vai passar a ter um nível muito mais íntimo de intimidade com Ele. Então, assim, sejamos sinceros com o Senhor, sinceros com quem Ele é,
Sinceros com o que de fato está em nosso coração. Não é assim dizer, não, Deus, eu quero tal coisa porque eu vou servir o teu reino. Não. É ser sincero mesmo. Deus, eu quero tal coisa porque eu gosto. Porque me agrada. Porque meu pensamento é esse. Porque minha vontade é essa. É ser sincero de fato com Deus. Então, Davi, por exemplo, Davi era matador, Davi era mau, Davi era mentiroso, Davi era assassino. Nossa, dá pra botar aí uns 50 pecados aí nas costas de Davi. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que e como Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi era sincero. Davi, quando ele orava ao Senhor, ele tinha sinceridade nos lábios. Ele não tentava esconder, não tentava justificar, não tentava guardar os seus pecados. Pelo contrário, ele tentava se expor, se mostrar, se abrir ao Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor. Ele entrava no secreto com o Senhor e ali ele se expunha quem ele era, né? Ele te arrancava de dentro dele aquilo que ele é de fato. Não aquilo que os homens veem, não aquilo que os homens acham, mas aquilo que ele é. Ele se desnudava perante a presença do Senhor. Então assim, é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós sejamos sinceros ao ponto de nos abrirmos a Ele de maneira irrestrita, sem reserva, de maneira totalmente sincera, como criança. Criança não tem essa de tentar enganar, de tentar mentir, de tentar falar uma coisa e não ser. Criança fala o que é. Criança fala a verdade. Então o que Cristo quer é que a gente seja dessa maneira com o Pai. Pai, eu quero tal coisa porque eu gosto, porque eu quero, porque é da minha vontade. Ou eu fiz tal coisa porque eu quis. Eu pequei porque eu quis, eu errei porque eu quis, eu falhei porque eu quis. No íntimo, no nosso secreto. Por isso a importância da gente estar no secreto com Ele. Porque quando a gente está no secreto com Ele, a gente consegue confessar quem somos a Ele. Confessar os nossos pecados para que alcance a misericórdia do Senhor. Então, quando a gente confessa quem somos, a gente muda. Rios de água viva passam por nós e somos aperfeiçoados em Cristo, dia após dia. Então assim, você não vai confessar seu pecado ao seu irmão, você não vai confessar seu pecado a um pastor, a um padre, não, nada disso. Confessa ao Senhor. Claro, se você precisar de ajuda, é de outra história. Aí você conversa com seu pastor, com seu padre, com seu irmão. Mas assim, você vai confessar seus pecados a Deus, no secreto, e lá Ele vai te encontrar. E lá você vai entender, você vai sentir que você é amado pelo Senhor. E você sendo amado pelo Senhor, amada pelo Senhor, você vai entender que o amor lança fora todo medo e encobre toda a multidão de pecados. Entenda, você era pecador antes de confessar a Cristo. Depois que você confessa a Cristo os seus pecados, nenhuma condenação há. Então assim, é isso que Cristo está falando, é isso que Cristo está mostrando, é isso que Cristo está vivendo. Olha, aqueles que estavam te acusando, aqueles que estavam sendo contrários a você, aqueles que estavam ali armando artimanhas para poder, de fato, te fazer mal, eles também são pecadores. E só quem pode te julgar é o Senhor. Agora, olha o que Cristo vai falar com ela. Isso é instrução para nós, que pecamos, que somos pecadores. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? Que legal, né? Primeiro, onde estão os seus acusadores? Cadê? Não tinha uma multidão aí louca atrás de você? Cadê? Ninguém a condenou? Ou seja, peraí, eles não estão aqui mais. Eles não estavam te condenando agora? Ninguém a condenou, né? Sabe por que ninguém pode te condenar? Porque ninguém tem legitimidade. Quem são eles para te condenar? Eles estão errados. Até a acusação que eles fizeram é errada. Cadê o cara? Nem o cara tem. Se eles quisessem de fato acusar certo, já era outra história. Mas nem pra isso eles têm a capacidade. Eles não têm a capacidade nem de acusar certo. Cadê os caras?
Onde eles estão? Ninguém a condenou. Ou seja, e aí? E ela responde: ninguém, Senhor, disse ela. Declara Jesus: eu também não a condeno. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui pra gente é a instrução que a gente tem que ter todos os dias. Agora, vá, abandone sua vida de pecado e siga. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A gente vai pecar. Sinto lhe informar. A gente vai pecar. Cedo ou tarde, a gente vai pecar. Isso é inevitável, é do homem. A única maneira de fazer com que a gente não venha a pecar é se a gente morrer. Mas enquanto vida a gente tiver, a gente vai pecar. Agora, quando a gente peca, a gente tem um justo consolador. Nosso sumo sacerdote que se fez cordeiro em nosso lugar. Para que por causa dele nós venhamos a ter a salvação em Cristo. Salvação por ele próprio. Mas ele deixa uma instrução para nós. Que essa instrução a gente não pode esquecer de maneira nenhuma e nunca. Que é: vá, abandone sua vida de pecado. Siga. O que é que cabe a nós? Abandonarmos nosso pecado. Abandonarmos aquilo que nos fez cair. Abandonarmos aquilo que a gente sabe que é pecado. A gente abandona, larga, vira a página e segue com ele. Esta instrução a gente nunca pode esquecer, porque essa é a sabedoria do Senhor. Essa é a sabedoria do perdão. Inclusive, se o Senhor te perdoou, quem é você para não se perdoar? Se perdoe. Às vezes as pessoas acabam levando e carregando mágoas e aflições e feridas. Mas entenda, Deus já te perdoou. Você já é perdoado, você já é perdoada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Agora se perdoe também. Porque assim, o errar é do homem, o cair é do homem, agora o levantar é de Deus. Agora faça um propósito com o Senhor. Abandone essa vida, abandone esse pecado, seja lá qual for esse pecado, não importa. Abandone e viva uma nova vida. Porque Deus nos chama para sermos novas criaturas. Não para sermos o que éramos, mas para sermos coisas novas, coisas diferentes. Então assim, abandone essa vida de pecado, abandone essa vida de maldade, abandone essa vida negativa. Você sabe aquilo que é pecado para você. Você sabe quais são os seus pecados. Você sabe aquilo que a sua consciência te acusa. Você sabe. Seu irmão não sabe, seu pai não sabe, sua mãe não sabe, seja lá quem for, seus filhos não sabem, não importa. Mas você sabe, sua consciência sabe. Abandone. Faça um propósito com o Senhor e fique com Ele. Essa é a instrução que Cristo nos dá. E detalhe, tem pecados que são mais expostos, tem pecados que são mais vistos, tem pecados que são mais claros, digamos assim. Mas também tem pecados que são ocultos, são distantes, são pecados que são feitos ali em 4 paredes. Não existe diferença de pecado. Todos nós carecemos da graça de Deus da mesma maneira. Não existe alguém mais certo ou alguém mais errado. A gente precisa do Senhor da mesma maneira. Então busca se acertar com o Senhor. Abandona a vida de pecado e segue. Seja bem-vindo, Gus! Forte abraço, irmão! Pena que a live tá acabando agora, velho. Mas muito obrigado por ter passado aqui, velho. Você e todo mundo que passou aqui. Em nome de Jesus. E é isso, meu povo. Só bora que Deus é bom. É o que importa. Se expõe ao Senhor, sabe? Porque realmente é Cristo quem vai mudar quem somos. E é o que importa. Enfim, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês quiserem acompanhar essa história que mudou a humanidade, que é realmente Cristo, que mudou o calendário, que mudou... Até sujou a câmera aqui, mas não tem problema. Que mudou realmente tudo. Segue aqui o Instagram, segue lá se inscreve no YouTube, provavelmente se está assistindo pelo YouTube, se inscreve no YouTube, desse canal que mudou a humanidade. E depois, né, se Deus permitir, a gente pode
gravar até um vídeo sobre essa questão desses tempos atuais. Para muitos o apocalipse só vai acontecer daqui a 500 anos, mas na minha humilde opinião, a gente já começou, a gente já entrou nesse processo. Um dos selos já foi aberto e os outros vão desencadear. E digo, ao que permanecer até o fim, dá cheia a coroa da vida. Então seja forte, não sei em que momento você está assistindo ou ouvindo isso aqui. Se você estiver ouvindo, assistindo em um momento aberto, livre, agradeça a Deus por estar vivendo esse período e peça a Deus força para que Ele possa te alimentar, te fortalecer, mudar a sua mente para que você venha resistir. Mas se você está assistindo ou ouvindo isso em um momento mais pesado, onde tem mais perseguição, mais luta, entenda que Cristo Ele lutou por nós. E nós, apesar de toda leve tribulação, como o apóstolo Paulo fala, somos muito mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, por meio daquele que venceu por nós. Então assim, eu não sei sinceramente que momento você está assistindo e que você está ouvindo. Hoje é dia 20 de 10 de 2023. Teoricamente estamos no tempo de paz ainda, né? Mas assim, não sei que momento você está assistindo isso. 2024, 2025, 2030, não sei. Mas eu digo uma coisa, permaneça firme com Cristo até o final. E ainda que o mundo inteiro negue Cristo, permaneça firme, porque só Cristo é a salvação e só Cristo é a vida eterna. Por pior que seja o sofrimento dessa vida, por pior que seja o sofrimento desse período, desse tempo, entenda que, sinceramente, em nome de Jesus, que isso aqui é passageiro. E o que esse mundo mais quer é que você venha negar, para que você possa perder eternamente a oportunidade de estar com Cristo. Então ignora, esteja com Cristo mesmo, haja o que houver e siga firme. Abandone seus pecados hoje e eternamente. Vive em santidade e arrependimento ao Senhor, porque essa é a única maneira que a gente tem de viver essa vida. Deixando uma coisa clara, Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele não tinha nem lugar onde morar, onde dormir, mas Ele era, ou Ele foi, ou Ele é a própria riqueza do Senhor, a própria sabedoria do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que no decorrer do tempo as coisas elas vão se apertar muito. Espero, né? Eu não sei se você está vendo no momento que já apertou ou não. Mas entenda, de nada adianta ganhar o mundo, mas perder a alma. Não sei para quem vai chegar essa mensagem, ou quando vai chegar, ou em que momento ou que situação vai chegar. Mas eu sei que Cristo é a salvação. Eu falo isso para honra e glória do nosso Deus Cristo por experiência própria. Já duvidei do Senhor, já neguei o Senhor, já fui contrário, já fui para o outro caminho completamente diferente. E para honra e glória do nosso Deus Cristo, Ele me arrancou de lá. E eu digo para vocês, em nome de Jesus, eu garanto para vocês, em nome de Jesus, só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esqueçam o mundo, coisas desse mundo, qualquer coisa aqui, e foquem em Cristo. E é isso, meu povo. Se vocês quiserem continuar essa história que mudou a humanidade, se inscrevam aqui no Instagram, ou sigam aqui no Instagram, EduardoFXX, ou então lá ou então se inscrevam lá no YouTube, EduardoFXX também. E só bora que Deus é bom, que importa. Inclusive uma dica que eu dou assistam lá no YouTube, porque lá tem como botar vezes 2, aqui no Instagram não tem. Mas é isso, se vocês quiserem assistir vezes 2, bota lá no YouTube, EduardoFXX, e manda bala na playlist. O bom da playlist é isso também, que acaba um vídeo e já entra outro. É massa. Aí dá pra fazer a curto prazo, né? Dá pra fazer uma maratona bem braba aí do livro de João. E é isso aí, meu povo. Só bora que Deus é bom, que importa. O Altíssimo nos cubra em nome de Jesus. E é isso aí. Let's bora que Deus é bom, que importa.